Olá, tudo bem com você? Eu sou a Marina, eu estou há 30 anos na Terra e esse é o Santuário da Bruxa. E a gente começou o vídeo de hoje assim, acendendo um palo santo, porque o vídeo hoje é justamente para explicar para você o que é uma defumação, por que ela funciona, como ela funciona e bora lá pro vídeo então. Bom, uma defumação. O que é uma defumação? O ato de defumar é propriamente utilizar-se da medicina da fumaça para purificação, para elevação, para cura, enfim, para N benefícios. E eu quero começar aqui falando justamente de um ponto científico sobre a defumação, para a gente ter sempre esse contraponto das partes científicas e também das partes energéticas e mais sutis, que muitas vezes a gente está acostumado. Então, vamos trabalhar com tudo isso junto, justamente porque tudo faz parte do mesmo contexto. Uma defumação em si é o ato de defumar, seja um ambiente, uma pessoa, é o ato de se utilizar dos benefícios da medicina da fumaça para elevação espiritual, para cura, para limpeza, seja ela física, seja ela energética, espiritual. Já vou explicar. Existe um Instituto Nacional de Medicina dos Estados Unidos que fez uma pesquisa, isso já foi lá em 2006, e eles fizeram uma pesquisa sobre as propriedades medicinais da fumaça, sobre como uma defumação poderia funcionar a nível físico mesmo num ambiente, não falando puramente de questões sutis ou energéticas. E aí eles descobriram que a fumaça num ambiente, ela tem o poder de mudar as moléculas do ar, obviamente, né? Porque uma fumaça dentro de um ambiente, ela vai ali de alguma forma fazer alguma transformação e alguma transmutação naquele ambiente. O que eles descobriram foi o seguinte: quando você enche, por exemplo, um ambiente de fumaça, né, por um determinado período, ele tem a capacidade de mudar, de alterar as moléculas do ar daquele ambiente fechado a ponto de densificar as moléculas, por exemplo, de bactérias, vírus e coisas negativas que estivessem causando algum dano àquele ambiente ou às pessoas que circulam naquele ambiente. Então, a fumaça ela acaba densificando esse tipo de molécula ao ponto de bactérias, vírus ficarem mais pesados do que o ar daquele ambiente, fazendo com que eles desçam, com que eles permaneçam no chão. Então, eles descem em cima de móveis do chão, o que significa que esse passo de fazer a defumação no ambiente, como limpeza energética, por exemplo, deve ser o primeiro passo. Então, isso é uma coisa nova já que eu trago para quem me acompanha, porque antes esse não era o primeiro passo que eu passava para as pessoas, né? Era provavelmente o segundo passo. Então hoje, estudando isso um pouco mais a fundo, a gente entende que tanto na questão energética quanto física mesmo no ambiente, a defumação ela tem todo um potencial de limpeza mesmo para acontecer naquele ambiente. Então, quando um ambiente ele é preenchido, por exemplo, por uma fumaça, e aí a gente vai tratar depois de questões, por exemplo, de ervas específicas que vão trazer benefícios específicos, a gente entende que esse ambiente ele acaba sendo limpo não só nos níveis energéticos e sutis, mas também nos níveis físicos. Então a gente entende que a fumaça ela tem essa capacidade de trazer essa alteração nas moléculas do ar a tal ponto de densificar aquilo que poderia existir de denso, de negativo, e que de alguma forma poderia causar algum mal aos seres humanos ou até animais que ali vivem, densificando, fazendo com que isso permaneça no chão ou permaneça, enfim, em cima dos móveis, facilitando também a nossa limpeza física e completando a nossa limpeza energética de um ambiente, por exemplo. Então, o que acontece, né? Aqui a gente falou um pouquinho, começamos a falar sobre as questões científicas, como isso tudo acontece no nosso plano físico. Então agora vamos falar um pouquinho sobre como uma defumação funciona no plano sutil, no plano energético. Defumação, fazer fumaça, isso é uma coisa tão antiga quanto a história do mundo. Me vem muito essa questão dos xamãs
de como os nativos acabavam usando a fumaça como um grande potencial realmente de cura, de limpeza. E para cada erva utilizada, então, em uma defumação, existe um propósito, existe uma propriedade que se utiliza dos benefícios dela. Então, por exemplo, se a gente for utilizar um alecrim para fazer uma defumação, a gente vai conseguir com ele não só os benefícios de uma fumaça física no ambiente, né? Como a gente conversou antes, para remover algumas questões como vírus, bactérias, enfim, mas também a gente vai conseguir trazer um pouquinho mais de proteção para esse ambiente, trazer um pouco mais de alinhamento para a nossa energia, alinhamento para os nossos pensamentos. Então tudo vai depender daquilo que você quer atingir, daquilo que você tem como objetivo para promover essa limpeza. Outro ponto importante é o seguinte: como que se faz uma defumação? Uma defumação é propriamente fazer fumaça nos ambientes. Então, simplesmente pegar o incenso e sair circulando pela casa nos cantinhos não é uma defumação completa. Ajuda na energia do ambiente? Ajuda, mas não é propriamente uma defumação. Como que se faz uma defumação? Se fecha a casa, se fecham os ambientes. E aí, claro, quando a gente tem animais, crianças nessa casa, a gente vai fazendo essa defumação por ambientes. Então, a gente faz primeiro no quarto, vai lá, fecha o quarto, faz bastante fumaça naquele ambiente e depois leva aquela defumação para outro cômodo, abre aquele cômodo, deixa a fumaça sair e assim sucessivamente, até finalizar a limpeza em toda a casa, em toda a residência, em todo o local de trabalho. Então, é assim que se faz uma defumação. O princípio dela é justamente o fazer fumaça. Por isso que simplesmente caminhar pela casa com incenso não é uma defumação eficiente. Ajuda na energia do ambiente? Ajuda, mas não tem eficiência. É por isso que eu tenho falado muito também que o palo santo em si, ele não é uma defumação, tá? E longe de mim aqui trazer uma verdade absoluta, eu trago justamente aquilo que eu estudo, aquilo que eu compreendo e aquilo que eu entendo da espiritualidade conforme a minha vivência terrena. Mas um palo santo não é uma defumação. Um palo santo, ele funciona da seguinte forma. Sabe quando a gente faz uma limpeza mais pesada na nossa casa? Limpeza física mesmo, vai lá, varre o chão, limpa, passa pano, tira o pó e faz aquela limpeza pesada. Deixa tudo assim bonitinho. Nos próximos dias, a gente vai só mantendo aquela limpeza. A gente dá uma varridinha aqui, junta aquele lixinho ali, mas não faz aquela limpeza realmente pesada, mais densa. O palo santo é isso, o palo santo é a manutenção. O potencial de limpeza dele, quando a gente utiliza, ele é muito grande. Mas para uma defumação acontecer de forma eficiente, ela precisa fazer muita fumaça nos ambientes, fazer muita fumaça na pessoa. Então, por isso que o palo santo, propriamente, eu não considero ele como uma defumação eficiente. Embora o potencial de limpeza dele seja muito grande, mas para alguns casos é muito mais recomendável que a gente faça um outro tipo de defumação no ambiente. Se você quer saber um pouquinho mais sobre os tipos de defumação que existem e como efetivamente a gente faz essas defumações em casa, no trabalho, nas pessoas, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo específico mostrando como é e como a gente pode fazer uma defumação no ambiente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!